Olá, a paz seja convosco, que esta minha fala encontre você cheio de saúde, cheio de paz, cheio de unção, protegidos debaixo da poderosa e forte mão do Senhor. Hoje eu venho aqui dar uma espécie de feedback a você, você que é membro da igreja em Alves Dias. Você merece esse feedback, este retorno acerca de tudo o que fazemos, acerca de nossas decisões e muito especialmente nesses dias difíceis em que passamos de pandemia. Nós estamos em fevereiro, hoje 23 de fevereiro, uma terça-feira à noite. Estamos em poucas pessoas aqui. E já vai para um ano em que as portas da igreja quadrangular de Alves Dias se fecharam. Perdão. O mês que vem completa um ano em que nós tomamos essa decisão inédita, nunca antes, na nossa história, em 20 anos de ministério, nunca antes passamos por esse tipo de situação. Os motivos que nos fizeram tomar essa decisão, talvez não numa ordem sequencial, mas um dos motivos que nos fizeram tomar essa decisão de interromper os cultos presenciais é o cuidado que nós temos com as famílias, com os nossos idosos, com as nossas crianças. Esse é o primeiro deles, que é o cuidado que nós temos com as ovelhas. Cuidado com você, cuidado com as nossas famílias. Depois, essa decisão foi amparada também para que nós pudéssemos achatar ou barrar a curva do contágio deste vírus. Ou seja, não fazendo o culto presencial, nós então interrompemos o contágio deste vírus. E interrompendo o contágio desse vírus, nós também, numa terceira motivação, nós não somos agentes propagadores deste vírus. Percebe? Todas essas decisões, elas foram amparadas por determinação governamental também, por decreto, por força de decreto. Mas de verdade, abrindo o coração com você, algo que pesou e pesou muito forte para que nós não abríssemos as portas da igreja, foi o cuidado com os nossos idosos e o cuidado com as nossas crianças. Nós não poderíamos deixá-los entrar na igreja. Você faz ideia, coloque-se no meu lugar, senta aqui na cadeira, você é o pastor agora. E você precisa dar uma determinação ao seu grupo diaconal, dizendo o seguinte: idosos não podem entrar, e crianças não podem entrar. Isso machucou meu coração. Eu perdi noites de sono. Alguns não compreendem e dizem que os pastores desta igreja são pastores que não têm fé.
Você não vai se defender, pastor? A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Por que eu haveria de me defender se o meu trabalho fala por mim? Eu vou deixar que os 20 anos de trabalho na obra do Senhor fale por mim. Venha o Senhor, venha a Senhora aqui, veja tudo o que conquistamos, tudo o que temos, tudo o que somos, e tire suas próprias conclusões, se somos ou não homens de fé. Pastor, mas eu queria muito vir para o culto. Eu acho que você não queria mais do que eu. Você sabe, eu nasci na igreja. Quando eu nasci, se minha mãe não corre, ela teria tido a luz no púlpito, no altar. Há mais de meio século, eu nasci dentro da igreja, a minha infância foi dentro da igreja. A minha adolescência foi dentro da igreja. A minha juventude foi dentro da igreja. A minha maturidade foi dentro da igreja. Eu estou envelhecendo dentro da igreja. É a minha vida. Eu penso que não há ninguém, com todo o respeito que eu lhe tenho, que não queira mais do que eu que as portas da igreja se abram. Mas nós estamos falando de vidas. Não estamos falando de recursos. Estamos falando de vidas. Vidas preciosas. Como eu poderia seguir em frente sem os nossos irmãos idosos, sem as nossas crianças? Me diga, como eu poderia? Talvez você não me compreenda, mas eu sugiro a você dar uma volta na redondeza e conversar com um dos familiares dos pastores que faleceram. A igreja deu pilha, e o pastor, talvez inocentemente, cedeu à pressão, abriu a igreja, foi contagiado pelo Covid e faleceu. Resumo: a igreja está sem pastor e sem culto. Hoje é dia 23. No dia 27 de fevereiro, o excelentíssimo senhor prefeito Orlando Morando decretou toque de recolher na cidade. Das 10 horas da noite até as 5 da manhã. Ninguém entra, ninguém sai. Toque de recolher. Somente os hospitais funcionam, as farmácias, bombeiros e policiais podem funcionar. Araraquara, lockdown. Os motivos que nos fizeram fechar as portas há um ano atrás, eles permanecem no dia de hoje com um agravante. A nossa rede pública
de medicina, de saúde, ela está com uma capacidade tomada de 87% dos leitos de UTI, quando o limite é 70%. Os hospitais públicos, 87%. Os hospitais privados, 91% de seus leitos de UTI tomados. Estão completamente saturados. É uma situação desesperadora. Para você ter uma ideia, nesse exato dia, hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, nós temos apenas 26 leitos de UTI na cidade de São Bernardo do Campo. 26 leitos de UTI, ou seja, nada. O prefeito barrou o retorno às aulas. Iria ser feito agora, dia 1 de março, já foi cancelado. A rede pública estadual de ensino está impedida de retornar. A rede particular também está impedida. Nós vivemos dias perigosos. Nós vivemos dias sem precedentes. A curva de mortes aumentou nos últimos 32 dias assustadoramente. Na semana passada, nós estivemos presentes aqui na igreja com todos os pastores, conselho diretor local, profissionais da saúde, alguns membros da Igreja Quadrangular de Ferrazópolis que estão junto conosco, representados pelo reverendo Valdo Bispo. E nós fizemos a nossa exposição de motivos, perguntando: devemos retornar os cultos presenciais? Após um ano, 60% dos que estavam aqui votaram não retornar. E eu espero que você nos compreenda. Eu espero que você nos entenda. Eu já aprendi a lidar com as críticas. Eu sei que nem todos concordam, mas é uma questão de responsabilidade. E por conta desta responsabilidade, nós queremos dizer que ainda não é hora de retornarmos. A vacina chegou e com ela a esperança. O meu pai, reverendo Valdo Bispo, 87 anos de idade, já foi vacinado, está feliz da vida, nós estamos felizes. Eu estou esperando o meu dia, estamos esperando, estou na fila, e assim que chegar, serei vacinado, sim, para a vacina. Se cuide, seja você vacinado também. Entenda uma coisa, alguns têm dito a nós assim, pastor, mas a igreja, ela não pode fechar as portas, porque a igreja é serviço essencial. É verdade, verdade mesmo. Só que você não pode confundir igreja com culto. A igreja não fechou as portas, a igreja continua de portas abertas, funcionando. Os cultos presenciais estão interrompidos, mas a igreja não parou de trabalhar. Os pastores não pararam de ministrar, os pastores não pararam de orientar, os pastores não pararam de fazer casamentos, os pastores não pararam de apresentar crianças, os pastores não pararam de fazer aconselhamentos. Caso você precise, nós estamos à sua inteira disposição. A igreja
continua fazendo a obra social. Agora, não é porque você quer, que nós vamos fazer. Pastor, mas a igreja A, B e C, nós estamos falando de nós. Eu não vou falar de outros. Eu vou cuidar do meu quintal. É da igreja de Alves Dias que eu estou falando. E por enquanto, espero que vocês nos compreendam em respeito à nossa comunidade, em respeito às nossas famílias, em respeito às determinações governamentais. Nós, por enquanto, permaneceremos com os cultos presenciais interrompidos. Continuaremos fazendo os cultos online, continuaremos fazendo os nossos atendimentos, as nossas células funcionando online, os grupos missionários funcionando online, pelas mídias sociais, é a igreja se reinventando. Mas a igreja não parou, a igreja não para. A igreja é verdade, ela é serviço essencial e não parou. Estamos mais fortes do que você possa imaginar. A minha oração é que Jesus te guarde, te proteja, te mantenha firme. E que a graça de Jesus jamais se aparte de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, repouse abundantemente no teu coração, hoje e sempre. Deus te abençoe. Até breve.